Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Nós já louvamos, estamos aqui adorando ao nosso Senhor. O nosso glorioso Deus está sendo glorificado nesse lugar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então vamos ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por mais uma vez poder estar aqui, estar em Tua presença. É maravilhoso poder estar aqui. As pessoas que não amam a Deus, aqueles que não sentem a presença de Deus, não sabem o que é estar aqui. Porque quando estamos aqui, é maravilhoso. Se aqui muitas vezes nos sentimos no céu, imagine o céu como será. A mansão dourada como será. Oh, aleluia, sinto a presença de Deus aqui. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Foi Jesus mesmo que disse. Por isso Ele está aqui. Deus não vê quantidade, Ele quer ver qualidade. Se nós estamos aqui com amor, estamos de adoração, de corpo e alma, é o que estamos fazendo aqui. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Em Atos 3 diz assim: a cura do aleijado. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe aconteceu. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, como ele já tinha sido crucificado, ele já tinha sido morto, porque Deus deu seu único filho para que morresse por nós. Ele foi crucificado, morto lá naquela cruz, para a remissão dos nossos pecados. Jesus não tinha culpa de nada, Jesus não fez nada, Jesus era inocente. Jesus foi mudo como um cordeiro para o matadouro, não disse nada. E logo depois que ele ressuscitou, ele ainda andou um tempo no meio dos discípulos, conversava com eles e disse que enviaria o Espírito Santo a eles. E Jesus, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Amém. Então Jesus estava ali, falando, explicando o que o Pai do céu
Deus havia prometido a eles. Eles tinham sido batizados na água, que o próprio Jesus disse: aquele que for batizado, aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado, já está condenado. Aquele que não crê já está condenado. Então tem gente que fala assim: nossa, vai ficar pondo medo na gente. Não, a gente está falando realmente o que está aqui na Bíblia. Exatamente, estamos explicando, estamos pregando o que Jesus mesmo nos ensinou, o que Jesus mesmo falou. E ele disse que depois que ele subisse aos céus, Deus enviaria o Espírito Santo sobre todos aqueles que crerem em Cristo Jesus. E ele disse: não vos pertence saber aqui, porque depois disso daqui que ele falou, teve gente ainda perguntando para ele: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Então Jesus estava falando de coisas espirituais. Jesus estava falando do reino dos céus, do que haveria de vir, que é muito melhor, que são coisas melhores do que as coisas da terra. Mas tem gente que não entende. Tem gente que só pensa aqui na terra, só pensa no dinheiro, em ganhar, trabalhar. Tem gente que não faz outra coisa na vida, trabalhar. Não procura Deus, não ora, só acha que a vida é isso, né? A vida só se resume nisso, né? Comer, beber, dormir. Tem gente que nem trabalha, só faz isso, né? Ou aqueles que só trabalham, né? Depois falam que é a gente que é fanático. Isso sim é um fanatismo, uma pessoa ser fanática por dinheiro, né? Ser apegado ao dinheiro. E Jesus estava falando, né? Respondeu: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O próprio Jesus falou para eles. Porque os discípulos que conviveram com eles, com Jesus, viram os milagres que Jesus fez e viram a sua morte, viram ele morrer, viram ele ser, soube que ele foi sepultado. Só que depois de 3 dias ele ressuscitou, ele voltou à vida. Jesus ressuscitou e está vivo. Então Jesus disse que esses discípulos que permaneceram com ele, seriam testemunhas do que aconteceu com ele. E para não deixar eles sozinhos, Deus disse que enviaria o Espírito Santo de Deus sobre todos aqueles que creram e que creem em Cristo Jesus, que ele ressuscitou. E a todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então todos esses discípulos que ficaram, tirando Judas, que foi o traidor, né? Ele resolveu fazer da forma que ele achava, né? Ele não foi guiado por Deus, então ele fez errado, depois cometeu coisa errada. E aqui esses outros discípulos, eles permaneciam unanimemente em oração todos os dias. Amém. Todos os dias. Jesus ensinou isso a eles, porque eles não eram homens de oração. Quando Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, Jesus disse a eles: vigiai aí, orai enquanto eu vou ali. Quando Jesus chegou, eles estavam dormindo, então eles não aguentaram. Eles não eram homens de oração, mas agora eles se reuniam diariamente com todos, mulheres também, não só
só os homens, as mulheres também estavam ali ajudando. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para quem? Primeiro, para uma mulher. Ele foi lá, ela foi a primeira a divulgar a ressurreição de Cristo Jesus. Deus escolheu uma mulher para fazer isso daí. Pedro não acreditou. Foi lá correndo para ver se era verdade. Chegou ali no sepulcro, não havia nada, porque Cristo já havia ressuscitado. Glória a Deus. Amém. Então, quando Jesus esteve no meio deles, ele foi ensinando o que eles deveriam fazer. E o poder do Espírito Santo de Deus viria sobre eles. E eles poderiam fazer coisas que eles nem imaginavam. Amém. Porque em nome de Jesus, nós fazemos. Se tivermos fé, se a pessoa tiver fé, em nome de Jesus, ela será curada. Em nome de Jesus dará certo. Deus tem feito tantos milagres na minha vida. Deus tem me ajudado tanto, principalmente em relação à família. Então, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas se minha casa não servir e eu servindo, Deus vai abençoar a minha família através de mim, porque eu estou firme. Então, o que aconteceu com aquele coxo? Ele era coxo desde o nascimento, ele já nasceu assim, e ele precisava que alguém levasse ele até ali à porta do templo para pedir esmolas. Então, o único jeito de sobrevivência dele era pedir esmola, porque sendo coxo, não podia andar. Então, ele teria que ganhar um dinheiro, e o único jeito era pedir esmolas. E aí, quando Pedro e João subiram juntos ao templo, a hora da oração, que hora que era? A hora nona. A hora nona seria 3 horas da tarde. Então eles faziam 3 vezes as orações: às 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Então eles estavam subindo juntos ao templo. Nós temos que andar junto de pessoas que nos levem a Deus, que falem de Deus para nós. Os pais da gente não falavam: ó, vê com quem você anda, cuidado. Então nós também temos que tomar cuidado, saber com quem andamos, com quem que a gente conversa, não ficar se abrindo com qualquer um, porque nós temos que estar na casa de Deus, em primeiro lugar na casa de Deus. E aqui Pedro e João estavam indo para o templo para orar. Eles estavam indo juntos. Então nós temos que ter essa fé. Nós temos que permanecer firmes em oração. Eles permaneciam aqui firmes unanimemente em oração e súplicas. Eles estavam firmes ali. Então nós, quando precisamos, nós vamos pedir socorro aqui a Deus. Nós vamos orar, suplicar, clamar, e Deus vai nos socorrer. E eles dois iam ali, passando na porta do templo. Antigamente, ali a religião, os judeus não permitiam que pessoas com deficiência entrassem na igreja. Eles não poderiam entrar no templo. Então eles ficavam ali na porta. Então eu ficava ali na porta, mendigando, pedindo esmola. Estava ali, sem perspectiva, para no outro dia depois voltar. Então imagine quantos anos que foi isso. A Bíblia não diz quantos anos ele ficou aqui. Desde o nascimento dele, poderia ter 30, 20, 40. Mas imagine que vida que seria dessa pessoa. Ali, sem poder andar. Geralmente quando as pessoas são vulneráveis, pessoas de rua que são pobres, elas andam
sem tomar banho, sem aquelas roupas todas rasgadas. Então, quando ficavam ali na porta do templo, as pessoas, muitas vezes, o que a maioria faz, passa direto, não olha, não dá nada. Então, ali ele ficava esperando. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então, certo era o quê? Você vem para o templo, para a igreja, você tem que ficar do lado de dentro, não lá fora. Mas ele não podia, ele era impedido de entrar. Mas quem está aqui dentro abençoa quem está lá fora. Nós que estamos aqui, estamos firmes na casa de Deus, nós podemos abençoar quem está lá fora. Tem gente que não quer vir. Tem gente que fala, ora por mim. Não vem, mas a hora do aperto vai pedir para quem? Tem gente que não gosta de crente, fala mal de crente, mas na hora do aperto vai pedir para quem? Para o crente. Vai pedir oração. Ora para mim, ora para fulano, ora para ciclano, pede para fazer visita. Então a pessoa, quantos que hoje, em vez de estar aqui na casa de Deus, está na farra, prefere as coisas do mundo, né? E ainda fala, também sou filho de Deus. Olha só a heresia que a pessoa comete falando isso. O filho de Deus, para ele ser filho de Deus, ele tem que ser batizado. Porque se ele não é batizado, ele não é filho de Deus, porque ele não reconheceu que Cristo é o único Salvador. Para você reconhecer que Cristo é o único Salvador, você tem que ser batizado nas águas. Aí sim você é filho de Deus. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas Deus também não é tão ruim assim. Como que não é? Quando Moisés ficou lá no Monte Sinai, ficou 40 dias, 40 noites lá, recebendo as instruções de Deus. A hora que ele descia com as tábuas dos 10 mandamentos, que o próprio Deus escreveu, ele chegou lá embaixo, aquela bagunça, aquela farra. E Moisés falou assim, nossa, estou ouvindo um grito de guerra. Deus falou, não, isso não é guerra. É o povo que se corrompeu. Então eles pensaram assim, Moisés foi lá, não voltou, a gente está aqui. Deus dará, estamos aqui abandonados, vamos fazer um Deus para nós. Aí eles resolveram fazer um bezerro de ouro e começaram a adorar aquele bezerro como um Deus. Aí Moisés viu aquilo, ficou irado, ficou muito bravo, e ele pegou, jogou aquelas tábuas lá no meio ali, quebrou. Aí Deus foi lá e fez outro. Só que como esse povo ainda era rebelde, não queria obedecer, Deus matou muitos daqueles que não obedeciam. Então temos que ser fiéis a Deus, temos que obedecer. É melhor obedecer do que sacrifício. Não adianta ficar fazendo sacrifício, mas não obedecer, quer fazer de qualquer jeito. Tem gente que, teve uma pessoa que falou assim para mim, mas será que não tem uma igreja mista? Uma igreja assim que não pega tanto no pé, pode fazer. Não existe isso aí. Tem as regras, tem a lei de Deus. Você tem que seguir aquilo e pronto. Então a pessoa não quer, ela não quer seguir a palavra de Deus, ela não quer frequentar uma igreja que faça tudo corretamente. Ela quer ser do mundo. Então, se quer ser do mundo, não precisa nem aparecer na igreja, não precisa. Porque nós não dependemos das pessoas, dependemos totalmente de Deus. Amém. Se nós estamos aqui é porque Deus permitiu, é Deus que quer. Se essa igreja está de pé, é pela obra do Espírito Santo de Deus.
amor, com carinho, com dedicação. É difícil, é. Deus não disse que seria fácil, só que Jesus estaria conosco todos os dias de nossas vidas. Então nós não vamos sozinhos. Jesus, fica comigo. Pede para Jesus ficar, e Ele fica. Se você fizer tudo certinho, corretamente, andar aqui na palavra de Deus, orando, jejuando, firme na casa de Deus, Jesus não vai te abandonar. Ele nunca nos abandona. É a gente que abandona. As pessoas somem da igreja, não vai mais e fala depois que é Deus que abandonou. Deus não abandona, cada um escolhe o seu caminho. A pessoa é livre para escolher o caminho, ou da porta estreita ou da porta larga. A porta é Cristo Jesus. Jesus diz: eu sou a porta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho a ser por Ele. Amém. E Jesus, Ele abençoou esses apóstolos. O Espírito Santo de Deus veio sobre eles e eles receberam poder e a unção. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. E também o meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Glória a Deus por isso. Aleluia. Deus falou isso. Amém. Deus usa seus servos. Deus usa aqueles que amam a palavra de Deus, que pregam a palavra de Deus, aqueles que estão firmes na igreja. Deus usa, porque o Espírito Santo de Deus está sobre eles, através deles, daqueles que querem ser usados. Deus vai fazer milagres, prodígios e sinais em nome de Jesus. Então, quando os discípulos estavam ali, o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por elas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O poder do Espírito Santo de Deus desceu sobre aqueles que estavam ali. Amém. E todos viram, muitos viram. E através desse poder do Espírito Santo de Deus, eles seguiram e começaram a fazer milagres em nome de Jesus, porque eles eram usados. E aí o que aconteceu com esse coxo que estava ali a mendigar na porta do templo? Ele foi buscar o quê? Ele foi buscar uma coisa da terra. Ele foi buscar o dinheiro. Muitas pessoas estão indo para a casa de Deus buscar as coisas da terra. As pessoas acham assim que vai num lugar, não, eu vou. Teve uma época que eu ia com uma pessoa, ela queria que eu fosse levasse ela na igreja. Chegou lá, nossa, olha, as pessoas lá estão ficando ricas, olha só, parece gente assim de maleta, empresário. Então quer dizer, estava fazendo ali uma mídia de uma coisa que não existe, inventando a teoria, né, da prosperidade, né, que era para prosperar, ficar rico. Então as pessoas, tem muitas delas que estão indo para a casa de Deus para buscar as coisas da terra. É proibido? Não, mas tem gente que só pensa isso. Aí ela quer buscar uma coisa, não consegue, aí fica frustrada, aí acaba saindo da igreja. Então nós temos que buscar primeiramente as coisas do céu. Isso que é mais importante, buscar as coisas de Deus, as bênçãos vindas do céu. É isso que nós temos que pensar. Porque quando nós buscamos as coisas do céu,
elas vão resolver as coisas aqui da terra. Aquele que só busca coisas da terra parece que não resolve nada, não dá nada certo. Mas aqueles que buscam as coisas de Deus, Deus vai lá, abençoa e resolve as coisas aqui da terra. Amém. Deus tem resolvido tanta coisa na minha vida, cada pepino que Deus já resolveu. Porque eu coloquei minha esperança em Deus. Eu não coloquei minha esperança no homem. Tanto é que eu coloquei a esperança num advogado, ele perdeu o prazo 2 vezes, mas Deus já fez isso de propósito. Isso foi um propósito de Deus, por quê? Porque Deus queria a glória para ele, não para o homem, não para o advogado. E a glória toda foi para a honra e glória no nome do Senhor Jesus, porque essa causa eu ganhei. Amém. Eu venci. Foi difícil, foi assim, muito dificultoso, né? Foram lágrimas, né? Dias assim de muita luta, mas tudo isso aí foi necessário para que a honra e glória do Senhor Jesus fosse toda para Ele. Amém. Fosse toda para Ele. E aí, esses discípulos, eles estavam cheios do poder do Espírito Santo. E eles foram para o templo e viram aquele coxo ali, sentado, pedindo esmolas. E aí, esse coxo viu Pedro e João. E aí, ele estendeu a mão com a cabeça baixa, já pedindo alguma coisa. Então aquele coxo estava esperando uma coisa. Ele estava esperando uma esmola, esperando ganhar alguma coisa. Só que os discípulos eram pobres. Eles também não tinham. Eles também não tinham dinheiro. E aí eles estavam ali e viram aquele coxo. E ele parou. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. Aquele coxo olhando para o chão, pedindo esmola, pedindo misericórdia. E João, Pedro ali, viram aquele coxo ali pedindo, clamando, suplicando ajuda. O que ele tinha que fazer? O que esse coxo estava esperando? Só isso, um dinheirinho, mais uma linha para poder comer, comprar alguma coisa. Essa era a expectativa dele para os anos que viriam. Não sabemos depois, né? Ali, sendo coxo, quantos anos já ficou e quantos anos ainda ia viver daquele jeito. Mas os dois que estavam passando ali, Pedro e João, ouviram. A esperança em Cristo Jesus veio. E aquele homem estava ali, na porta do templo, pedindo. E Pedro falou para ele: olha para nós. É Jesus dizendo: olhe para mim. Não olhe para o problema. Olhe para o céu, não olhe para as dificuldades. Olhe para o céu, olhe para Deus. Não fique olhando para o chão, não fique cabisbaixo, não fique murmurando. Olhe para Deus. Olhe o que Deus vai fazer por você. Olhe para o céu. E aí, esse coxo olhou para eles, esperando receber alguma coisa ali, né? Mais longe do que a pessoa faz, ele vai me dar alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Foi louvado já no primeiro louvor. Jesus pega na tua mão. Amém. Pedro ali estava sendo usado por Jesus. Ele tomou a mão dele. Jesus tomou a mão dele e puxou. Amém. Levanta. Amém. Anda. E na mesma hora, os pés dele, e levantando aqui, tomando pela mão direita,
a destra de Deus, a mão direita. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram, porque era torto, estava ali, coxo, às vezes estava cruzado com as pernas. Na mesma hora Jesus deu a mão a ele, puxou, levantou, e ele deu um salto. Olha o poder de Deus sobre a vida da pessoa. Sinta o poder de Deus na sua vida. Sinta o poder de Deus agindo em você, através de você, para as pessoas. E saltando ele, pôs-se em pé e entrou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então um homem que estava lá, na porta do templo, sem poder andar, pedindo uma esmola. A única esperança dele era ganhar um dinheirinho naquele dia, para depois no outro dia voltar. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. Glória a Jesus. Foi quando Pedro e João passaram ali, e Jesus veio, tomou ele pela mão, puxou, ele levantou, e ele num salto saiu pulando, andando, saltando e feliz e louvando a Deus. Isso me faz lembrar quando a arca da aliança chegou lá em Jerusalém, e Davi todo feliz, cantando, saltando, feliz, louvando a Deus. É assim que nós temos que vir para a casa de Deus, louvando, saltando, agradecendo a Deus, glorificando. Nós temos que vir para a casa de Deus com alegria, porque nós vamos receber as bênçãos de Deus. Esse homem, ele não podia entrar lá no templo, era proibido. Só que aquele dia ele entrou saltando. A primeira vez ele entrou lá, ele entrou saltando, pulando, cantando, glorificando a Deus. E o povo todo viu, porque o povo via que ele pedia esmola ali. E aí viram aquele homem ali cantando, alegre, feliz. Imagina o que disseram, imagina o que pensaram. Falou assim: ué, mas não era aquele homem ali, aquele coxo que estava ali? Ué, como que ele está agora bem? Como que ele melhorou? Tem gente que já conhece ele desde nascer, desde que ele nasceu, que ele era assim. Mas Deus pegou na mão dele e o curou e o salvou daquela paralisia que ele tinha. Deus também vai te curar da sua paralisia. Qual a paralisia que está afetando a sua vida? Deus também vai curar as suas pernas. Deus vai curar esse inchaço, essas dores nas pernas. Deus vai curar em nome de Jesus. Deus vai fazer, porque Ele continua fazendo milagres. O nome de Jesus, Ele vale mais que ouro, que prata, qualquer dinheiro que possa existir no mundo. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta. Aquilo valeu mais que milhões de ouro. É como aconteceu com o Steve Jobs, que tinha 8 milhões, mais de 8 milhões. Morreu com 52 anos de câncer. Todo o dinheiro dele, o pâncreas, todo o dinheiro dele, ele não pôde ser curado. Com todo o dinheiro que ele tinha, se Deus permitisse que ele fosse curado, mesmo que ele gastasse todo o dinheiro dele, ele poderia ganhar de novo, porque foi ele que inventou a Apple, computador, celular, mas morreu. Agora esse homem aqui, que era mendigo, que não tinha nada, estava pedindo esmola, Jesus curou ele. Ele ficou curado, e com essa cura, ele ficou tão feliz que ele saiu pulando, saiu feliz e saltitante, e as pessoas viram Deus curar ele, porque quem recebe o milagre
milagre tem que falar, tem que testemunhar. Tem que dizer, olha, Deus fez isso, isso, isso. Tem que falar, tem gente que tem vergonha. Deus vai lá, faz o milagre e a pessoa não fala, não testemunha. Que quem recebe a bênção, a unção de Deus, tem que falar mesmo. Tem que sair por aí, nem que seja ficar pulando mesmo, feliz, saltitante, alegre. As pessoas perguntaram o que foi, você fala, ai, Deus me curou, Deus realizou um milagre na minha vida. Eu não me canso de falar. Não me canso de falar. Deus tem profetizado coisas na minha vida para o pastor. O pastor fala para mim que não passa muito tempo, acontece. Por quê? Porque Deus usa ele para falar. Deus usa os seus filhos, os seus servos, porque Ele mesmo disse que aqueles que recebem o Espírito Santo de Deus profetizarão. Eles podem ser usados. Até crianças terão visões. Aconteceu de uma criança com câncer. Ela disse que sonhou com o céu, que Jesus falou com ela. Disse que o céu é lindo, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Não dá para entender como tem gente que não acredita, que não aceitou Jesus ainda. Não tem medo de morrer sem a salvação. Não tem medo de morrer sem ter e depois ir para o céu. A vida aqui, infelizmente, é um sofrimento, muitas vezes. Porque esse mundo não pertence, esse sistema não é de Deus, não pertence a Jesus. Esse sistema jaz no maligno, pertence a Satanás. Então Satanás, ele está solto por aí, e aquele que dá brecha, ele vai aproveitar para usar, para fazer o mal e para matar ele também, porque Satanás ele quer a tua alma. A briga de Deus é pela tua alma, pela tua salvação, para que você vá para o céu, para que você viva na mansão dourada com Jesus, onde os muros são de jaspe, as ruas de cristal, de ouro. É para lá que eu quero ir. Eu quero levar minha família. Estou pregando, estou falando, mas se ele não quiser, paciência. Se a gente está falando, Deus deixou as pessoas para pregar o Evangelho, para falar a verdade, a gente tem que falar. Não ficar massageando o ego da pessoa, concordando com coisa errada que ela faz. A gente tem que falar. Então esse homem aqui, ele ficou todo feliz, porque Deus fez a cura. Ele esperava uma moedinha apenas, mas o que Jesus deu para ele foi muito mais do que uma moeda. Foi a cura plena dele, para que ele pudesse andar livremente e ainda poder entrar no templo e agradecer. Ele não teve vergonha, ele foi plano mesmo, do jeito que ele estava, foi ali. Porque Deus, Ele tem coisas melhores para nós. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós nem podemos imaginar. Você acha que esse homem imaginaria que ele ia ficar curado um dia? Nunca passou pela cabeça dele. Mas o que Deus fez foi isso. Deu a cura para ele. Então, você vai poder fazer coisas que, se você tiver Cristo, tiver fé, você não pode nem imaginar. Amém. Glória a Deus. Esse homem estava ali, com eles ali, entraram, e o povo ali do Sinédrio viram, né, ficaram perguntando, falaram assim, mas como que vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito ao homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de Coisa nós. linda. Aleluia. Glória a Deus. Então eles não acreditavam, falaram assim, mas como que vocês conseguiram
Aí Pedro foi lá e falou que o próprio Espírito Santo de Deus usou ele para ele falar aquilo. Aqueles que vocês condenaram, aqueles que vocês mataram, que vocês crucificaram, é em nome desse que vocês mataram, de Jesus Cristo, o Nazareno, que ele foi curado. Foi por isso, através do nome dele. E muitos que estavam ali creram e se converteram. Então Deus, Ele faz milagres. Eu acho que tem gente que só vê, só crê vendo. Precisa acontecer alguma coisa, parece que é uma desgraça, alguma coisa, para a pessoa acreditar. Igual Tomé. Tomé não acreditou que Jesus tinha ressuscitado, falou que só ia acreditar se colocasse a mão na ferida dele. Quando Jesus apareceu e Tomé estava, ele falou assim: Tomé, vem aqui e coloca o seu dedo aqui, ó. Aí quando Tomé viu, ele se prostrou. Aí ele acreditou. Então, felizes aqueles que creem sem ver. A gente não precisa ver, mas nós sentimos a presença de Deus, sentimos o poder de Deus. Eu sinto muito, Jesus, muito. Eu vou estar aqui na casa de Deus, eu não vi estar aqui sempre louvando, adorando, engrandecendo o nome do Senhor. Então, quem não quer paciência, a nossa parte estamos fazendo. Que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, para que Ele possa realizar milagres através da sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar?